Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a videoaula Aprendendo a Meditar, onde que eu vou compartilhar com você algumas experiências, vou compartilhar com você alguns conceitos simples, sem aprofundar muito em termos técnicos, e vou falar para você também 3 exercícios muito simples de meditação para você poder aplicar e alcançar mais bem-estar. Eu sou Eduardo Isaac, eu sou instrutor e terapeuta do IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. Eu sou formado em gestão de pessoas, especializado em docência e já há mais de 6 anos eu venho atuando na área de ensino em práticas integrativas, principalmente Reiki e meditação. Nessa jornada eu já formei mais de 1.000 alunos e para todos esses alunos eu recomendo muito o treino da meditação, o cultivo de meditação, e nós temos visto resultados incríveis. Eu tenho grandes retornos, grandes depoimentos dos alunos e também de aplicação da meditação na minha própria vida, na minha vida pessoal, onde que eu tive assim muitos benefícios. E aí, dentre esses itens que eu vou falar aqui agora, vê se você identifica com algum deles. Redução de ansiedade. Gostaria? Redução de estresse, trabalhar, reduzir insônia, né? Melhorar a qualidade do sono, relaxar, aliviar um pouco tensões musculares, aliviar dores, promover autoconhecimento, promover desenvolvimento interior, trabalhar mais a concentração, a presença no aqui e no agora, estar menos preso ao passado, menos preso a expectativas do futuro. E daí não para, né? Ter mais conexão consigo mesmo. Você se identifica com algum desses itens? E talvez tenha tantas outras benefícios que a meditação pode nos trazer que pode ajudar você. Esses que eu citei são benefícios assim que são muito evidentes, tanto para os alunos que eu acompanho, quanto também para os clientes que eu atendo aqui no consultório. Quando a pessoa me procura com alguma questão que eu vejo que a meditação ela pode ser útil, né, eu recomendo que a pessoa faça, ensino, nós fazemos algumas vezes juntos essas meditações e os resultados têm sido muito incríveis, né? Então, inicialmente, eu notei aqui algumas perguntas que as pessoas me fazem para ir comentando com vocês. Então, dentro dessa questão, desse universo de quais são os benefícios da meditação, os benefícios, eles, além desses, nós temos tido uma questão muito interessante com a meditação, que é as pesquisas científicas. Das práticas integrativas que eu conheço, a meditação, segundo o que eu sei, o que eu pesquiso, é uma das que eu consigo achar mais resultado de artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrados, trabalhos científicos diversos que estão comprovando benefícios cada vez maiores da meditação. Até a questão da neuroplasticidade, estados internos saudáveis, estados emocionais positivos e daí por diante. As pesquisas têm sido muito interessantes mesmo nessa área. Por isso que você encontra essa ciência da meditação em contextos religiosos e em contextos não religiosos dos mais variados. A meditação é algo que você encontra, por exemplo, no budismo. A meditação é uma ciência contemplativa que faz parte da prática budista já há 2.500 anos, né? Uma prática empírica direta, onde que eles comprovam por 2.500 anos a efetividade dessa prática, mas e também os contextos religiosos. Por exemplo, nós temos em contextos monacais, católicos, práticas de diferentes estilos de meditação e daí vai. Mas é muito interessante você ver a meditação hoje fora desses contextos religiosos sendo aplicada dentro de consultórios, ambientes terapêuticos, dentro de empresas, dentro de escolas. Inclusive tem um documentário no Netflix, se você tiver,
que é incrível e vai falar sobre algumas dessas pesquisas e vai falar também sobre alguns projetos de aplicação da meditação nas escolas. Chama A Revolução do Altruísmo. Se você procurar Revolução do Altruísmo ou esse termo em inglês no Netflix, você vai encontrar esse documentário que eu achei realmente incrível. Então, não só pesquisas científicas, um volume de material, de livros, cada vez maior, é impressionante. E na minha própria vida, eu tive a oportunidade de ter um contato pela primeira vez através do Reiki. Eu comecei a aprender a meditar quando eu fiz o Reiki e depois eu comecei a estudar mais profundamente a partir do ano 2013, 2014, foi quando eu comecei digamos assim, aplicar de maneira mais intensa a meditação na minha vida. E foi muito curioso, porque inicialmente eu não utilizava a meditação com frequência diária. Então eu costumava meditar um dia, depois passava uma semana, duas, eu meditava. Ok, e eu não percebia um benefício muito claro, muito imediato quando eu fazia assim. Mas depois que eu comecei a estudar a meditação e toda essa amplitude dos benefícios que ela tem, eu me motivei porque todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, né? Temos as nossas oscilações. Eu falei, nossa, eu tenho uma ferramenta tão bacana que tantas pesquisas mostram os seus benefícios, por que eu não utilizo ela, né? Então eu passei a aliar a minha prática de Reiki com um cultivo diário da meditação. E foi impressionante o poder que isso teve na minha vida de transformar, de trazer questões muito benéficas, muito positivas na minha vida. E aí eu fico pensando, hoje quando eu vou ensinar sobre isso, eu costumo dar dois exemplos. Dieta. Você já tentou fazer dieta? Você sabe muito bem que dia que é o Dia Internacional da Dieta, né? Segundas-feiras, segunda eu começo. Quantas vezes a gente começou uma dieta, né? E, e às vezes não tivemos efetividade, não demos continuidade a essas dietas. Se você faz dieta um só dia do mês, você acha que você vai ter resultado? Eu acredito que não. Se você faz uma dieta um dia na semana, você acha que você vai ter algum resultado? Eu acho que não. Os outros 6 dias tá tudo liberado. Come de tudo, faz de tudo, mas um dia na semana, não, esse dia eu tenho que comer certinho, né? Eu acredito que não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença não é, gente, a quantidade de horas que você vai meditar num dia. O que faz diferença, né, dentro do meu conhecimento, até onde eu sei, é a frequência, a constância. Então, assim como você vai fazer uma dieta alimentar, se você não faz pelo menos alguns minutos, né, de meditação todos os dias, pode ser um tempo muito curto, talvez você não vai acessar o potencial que ela tem de transformação interior. Então a meditação ela é algo para ser cultivada todos os dias, todo dia, que seja um pouquinho, e seja 1 minuto por dia. Só que a frequência com que você faz essa atividade vai ter a sua efetividade, vai ter o seu poder transformador. Então lembra da dieta, um só dia meditando não vai trazer um benefício muito profundo, um benefício transformador. Pode ajudar em alguma questão mais momentânea, mas eu imagino que você está procurando alguma coisa mais duradoura, algum efeito, algum bem-estar, alguma conquista mais duradoura. Então pensa nisso. E o segundo exemplo que eu vou te dar é a academia. Adianta você ir na academia uma vez por mês? Adianta você ir na academia uma vez por semana? Não, acho que você já sabe que não adianta. Então eu costumo dar esses dois exemplos para falar que a meditação realmente, como as inúmeras pesquisas estão mostrando, ela tem potencial incrível, mas você tem que colocar isso em prática,
você tem que se familiarizar com isso, você tem que fazer devidamente, né? E outra questão, nós temos muitos métodos de meditação. Meditar não é só uma coisa. A gente vai falar disso com mais calma. Então você tem que entender o tipo de meditação que é interessante dentro do seu momento e dentro do objetivo que você quer alcançar. Eu vou passar aqui 3 exercícios no final desse vídeo, mais, digamos assim, mais genérico, que eu tenho certeza que vai beneficiar muito você. E um benefício que eu vi, voltando agora à minha história, lá em 2013, 2014, quando eu falei assim, gente, eu vou colocar essa ferramenta em prática. Agora eu quero ver. Eu comecei a fazer meditação todos os dias. Fazia poucos minutos, todos os dias eu fazia um pouquinho cedo. E aí passou uma semana, passou 2 semanas. E aí comecei a me adaptar com aquela meditação, porque no início não foi fácil. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas uma coisa que eu comecei a perceber e que eu nem esperava é que isso começou a impactar várias áreas da minha vida. Inclusive, uma coisa que eu tinha assim, uma certa dificuldade, digamos, uma irritação, era com questões relacionadas a trânsito. E aí eu comecei a perceber que, à medida que eu evoluí nesse treino da meditação, eu passei a ser menos reativo, tanto no trânsito quanto nas outras situações da vida. Sabe aquele momento que vem uma emoção, né? Talvez onde você mora e não tenha, os carros não tenham um item que se chama seta, e aí alguém faz uma barbeiragem e você fica muito assim, muito nervoso. E aí vem aquela emoção e aí até dá uma vontade de você ir atrás da pessoa, de você perseguir a pessoa, de você xingar, de você gritar com a pessoa, né? Então, essa energia que vem, que nos toma, eu comecei a perceber que eu comecei a observar, ter uma capacidade maior de observar esse processo acontecendo. E a hora que eu falava assim, gente, mas espera aí, que é isso? Que energia que é essa? Eu não sou isso, né? Tinha essa consciência desse processo acontecendo, eu já não me identificava, eu já não era aquela raiva, eu já não era aquela irritação. Aquilo era só um processo. E como eu olhei para aquilo com consciência, com atenção, aquilo se desfazia muito mais rápido. Eu costumava falar assim, que eu estou ganhando segundos. Eu estou ganhando segundos entre sentir e reagir. Nós, às vezes, somos muito reativos. E esses segundos, gente, eles são muito, muito preciosos. Às vezes, esses segundos fazem tanta diferença, porque depois que você faz alguma coisa ou diz, já está feito. Já está feito. Às vezes você impacta uma relação que você tem de uma maneira que não volta. Não volta, né? Não é que não volta, mas assim, que você vai ter que trabalhar muito para reconstruir, né, um certo nível de vínculo através dessa reatividade, desse impulso que nos domina. Naquele momento nós somos aquilo, somos a raiva. Tá? Então eu comecei a observar isso e foi uma coisa muito positiva, que eu vi muito isso no trânsito, que era onde me impactava, mas como eu disse, em outras áreas da vida também. Então eu tinha esse tempo de respirar, de observar e de agir com mais consciência e mais conectado com a minha verdade e não com esses movimentos descontrolados, né? Eu comecei a pensar, eu estou começando a ser mais senhor de mim mesmo, menos dependente dessas oscilações e menos controlado por essas emoções diversas. Então, essa foi um grande ganho. Um segundo benefício que eu tive foi observar que a minha oscilação durante um dia, ela foi cada vez menor. Então, gente, eu não sei com vocês, mas comigo, hoje ainda acontece, mas com muito menos intensidade. Num só dia, às vezes você vai do céu ao inferno. Às vezes você acorda num dia péssimo. E aí durante o dia você
experimenta euforia, alegria, tristeza, angústia, ansiedade, alegria, de novo tristeza, como uma montanha russa. Alguém se identifica? E naturalmente eu vivo assim também. Mas isso era muito grande, assim, as oscilações internas. Quando eu comecei a colocar esse treino de meditação com mais seriedade e constância, como eu falei para vocês, outra coisa muito bacana que eu identifiquei foi oscilar menos. Parar de oscilar tanto e com tanta intensidade. Não, eu oscilo? Oscilo, só que eu oscilo muito menos hoje. E uma coisa que eu acho muito bacana também, a gente vai ficando menos dependente do externo. A gente vai se liberando do que o outro tem que fazer para nós, para a gente ficar bem, do que a vida tem que fazer, do que tem que acontecer para nós, para a gente ficar bem. Porque a gente começa a acessar uma coisa muito profunda dentro de nós, um autoconhecimento, um florescimento interno, um equilíbrio interior, e a gente começa a estar cada vez melhor consigo mesmo. Isso faz com que a gente fique mais independente de circunstâncias externas, para que a gente alcance a felicidade, para que a gente alcance a harmonia, a paz interior. Nossa, é muito, muito importante, né? Quem não quer paz? Quem não quer serenidade? Quem não quer saúde? E não ao acessar isso, essa paz, essa serenidade, digamos, essa certa independência de estar bem consigo mesmo, independente do que o outro fala, faz ou não faz. Isso é muito impressionante, isso é muito bacana. Porque enquanto a gente deposita nossa expectativa de saúde, de felicidade na vida, nos outros, que as coisas aconteçam de certa maneira, que o outro seja de uma forma, isso, digamos, isso é muito instável, né? Tudo é muito dinâmico, tudo se movimenta muito. Então eu comecei a perceber esse contato maior comigo mesmo, né? E na época também que eu comecei nas práticas integrativas, no Reiki, na meditação, eu não fui porque eu gostava disso, assim, porque eu admirava esse aspecto. Eu fui porque eu estava passando uns perrengues também, né? Eu estava com problemas, com questões emocionais, ansiedade muito forte, um princípio de depressão, perdendo um pouco o sentido da vida. Eu havia tido grandes conquistas assim a nível de estabilidade financeira. Eu também, além de atuar aqui no meu instituto como instrutor e terapeuta, eu também sou servidor público. Então, eu tinha obtido já essa certa estabilidade, mas eu não sentia satisfação, não via sentido de acordar, de sair da cama, então tava muito complicado. E aí recebi um convite para ir para o Reiki, e do Reiki para meditação, e tudo foi assim, foi florescendo, sabe? E aí, uma coisa que eu escuto quando eu converso com as pessoas sobre isso, meditação, uma pergunta muito comum, né? A pessoa fala assim, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Ela diz, Eduardo, eu já tentei, mas eu vou te falar, isso não é para mim. Eu até tentei algumas vezes, mas eu sento para meditar, eu penso mil coisas, minha mente não para. Eu acho que esse negócio de meditação não é para mim. Se você se identificou com essa afirmação, essa frase, creia em mim por enquanto. Depois, com a sua experiência, você vai dar a sua resposta. Não é assim que funciona. Não é assim. Quando você quer, vamos usar o exemplo da academia. Se você quer levantar lá, você quer levantar 40 quilos em algum tipo de exercício, e você está começando hoje, se você faz um esforço muito grande, isso te machuca, isso te gera incômodo. Então, a primeira questão, você tem que começar leve, tem que começar se observando e se respeitando muito o momento que você está e as suas características também. Então, talvez um tipo de meditação, alguma técnica realmente não seja para você, ou a intensidade, né, a quantidade de tempo que você fica ali naquela técnica, para o seu momento não esteja adequado.
Então, essa é a primeira questão. Então, se você quer levantar os 40 quilos, você tem que começar se familiarizando, você vai observando as características pessoais, ou achando uma técnica que vai ser mais indicada para você, e você vai fazendo isso aos pouquinhos, vai se familiarizando, vai treinando, vai cultivando, né? E aí, tudo bem. Quando você para meditar mesmo, muitas vezes você vai pensar em mil coisas. Você vai vir problema, vai vir um monte de coisa, mas não é que isso não estava aí dentro, certo? Isso muitas vezes não começa na hora que você vai meditar, mas ao reduzir a sua distração com as coisas externas, você vai ter um pouco mais de contato com o padrão da sua mente, o padrão que está rodando lá dentro da sua mente. Então, isso também é autoconhecimento, é se observar, é ver que tipo de padrão que nós estamos ali cultivando. Então, isso não é uma coisa ruim. A gente tem que dar tempo para as coisas, né? A gente é muito imediatista, a gente quer agora. Se não tiver uma experiência bacana agora, não, eu já vou desistir disso, isso não é para mim. Então, a gente tem que ter um pouquinho de mais paciência e de persistência para a gente adquirir uma coisa mais sólida, né? Então é isso, com paciência, vai achando o seu espaço, vai achando a sua maneira, a sua técnica conforme suas características e o seu objetivo, e vá familiarizando e persista, porque só a frequência é que vai trazer um resultado mais profundo, como eu já comentei bastante sobre isso. Então, é para você sim, meditação é para todas as pessoas, também sem restrição de idade. Se for para uma criança, a meditação vai ser fabulosa também, mas você tem que pensar na questão da técnica. Talvez seja outras técnicas para poder engajar e interessar ela nessa prática. Outra pergunta que eu recebo: eu preciso sentar de pernas cruzadas? Não, não precisa sentar de pernas cruzadas. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser com as pernas cruzadas, se ficar confortável para você. Eu só digo o seguinte: depende muito do seu objetivo. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma meditação de concentração, de atenção, talvez deitado não seja interessante. Por quê? Principalmente se você estiver cansado. Quando você deitar, seu corpo vai receber a informação de que você está no momento ali de relaxar, descansar, e daqui um pouco você já está viajando, daqui um pouco você já está dormindo. E dependendo do objetivo da sua meditação, não é isso, né? É estar presente, é estar consciente, e aí eu recomendo que seja sentado. E, de modo contrário, se o seu objetivo é descontração, relaxamento, descansar, aliviar estresse, ansiedade, né? Aí eu recomendo que possa ser sentado numa cadeira mais confortável possível ou deitado, porque o objetivo é este: cultivo de espaço interno, cultivo de relaxamento, cultivo de descontração. Aí sim, então tem essa ressalva, né? Outra pergunta: preciso de um local especial? Preciso de algum tipo de item? Incenso, música? Não, não precisa de nada. Se você tiver um ambiente bacana, né? É legal, mas não depende. Qualquer momento do seu dia, em qualquer lugar, você pode fazer a sua meditação. Depois desses anos, né, nós estamos nessa caminhada nas práticas integrativas há quase 10 anos. Nós passamos por vários espaços. Eu sempre sonhei de ter um espaço mais aconchegante, com uma sala de curso grande, com os consultórios, com um jardim onde que a gente pudesse fazer práticas meditativas diversas. E aí, alguns meses nós conseguimos esse espaço. A gente veio mudando de espaço pequenininho para o maiorzinho, para o maior, maior, ao longo desses anos, e a gente está num espaço bem bacana agora. E aqui tem assim para todo gosto, né? Você quer meditar lá na grama, você quer meditar no jardim, quer meditar de manhã, de noite, tem, mas aqui dentro também, nos espaços, vou compartilhar com você. Veja como
é o nosso espaço. Se você estiver por aqui, nos faça uma visita, né? Vou mostrar para vocês, aqui é o meu consultório. Lá embaixo é o nosso jardim, bem bacana, aqui um pouquinho eu desço lá. Aqui nós temos 4 consultórios, nós temos uma sala de cursos bem ampla. Vou descer para vocês verem lá embaixo. Aí aqui embaixo é o nosso jardim, onde que a gente faz bastante atividade. E aí, se vocês tiverem oportunidade, venham nos fazer uma visita. Temos uma loja aqui também. Vou deixar aqui o nosso endereço na descrição do vídeo também. Bastante coisas. É um prazer te receber. Dá uma olhadinha. Então, mas independente disso, então aqui nós temos atividades muito gostosas. Mas o objetivo é que você possa fazer no momento que for necessário, às vezes, e não depender de nada também. Outra pergunta, né? Posso meditar deitado? Eu já respondi essa pergunta, depende. Então, o que acontece na meditação? Eu cultivo relaxamento ou atenção plena? Bom, aí eu já vou falar para você como que funciona, né, a meditação de uma maneira muito simples. Né? A meditação não é faço ou não faço, como eu venho comentando ao longo do vídeo. Meditação é um treino, meditação é uma habituação, meditação é um cultivo. Por isso, como um cultivo, você tem que cuidar, você tem que nutrir, você tem que ter uma frequência. É um cultivo de quê? Um cultivo de todas aquelas qualidades, né? Depende do objetivo que você tem e do método. Então, eu costumo dizer que é um cultivo de presença, é um cultivo de lucidez, é um cultivo de estados internos positivos, saudáveis, é um cultivo de autoconhecimento, de desenvolvimento interior e tudo isso. Mas essa palavra cultivo, para mim, ela está muito próxima do que eu poderia explicar para vocês. Porque se eu quero, vamos supor que você tem um espacinho na sua casa de terra e você quer plantar uma árvore frutífera, você quer plantar digamos, uma mangueira, né? Uma árvore que dá mangas. E aí você planta a semente. E aí você tem que ficar o quê? Cuidando. Você tem que molhar, você tem que ver ali se não tem pragas, etc. E aí você tem que ir regando isso, nutrindo. E aí no início, as raízes desse cultivo são muito pequenininhas, né? Só que você continua com esse cultivo, com essa habituação, com essa familiarização. E aí vai se criando raízes cada vez mais profundas, raízes mais sólidas, cada vez raízes mais e mais firmes, né? E aí você vai tendo essa árvore mais frondosa que começa no seu tempo a apresentar muitos frutos mesmo. Isso só vem se você nutrir isso com constância, né? E é muito interessante porque à medida que a gente vai fazendo essa meditação, vai cultivando a meditação, a nossa agitação, o nosso mar revolto interno de fluxo mental, de passado, de expectativa do futuro e tudo mais, ele começa a serenar. Serenar. Meditar não é não pensar em nada. Por isso que você não conseguia, né? Se você não pensar em nada, significa que você morreu, né? Meditação é simplesmente cultivar aquele momento, né, de atenção, aquele momento, né, conforme a técnica que você esteja usando. E aí, com o tempo, os frutos que a gente adquire é que esse mar interno ele vai ficando cada vez mais tranquilo. Tem os pensamentos, ainda bem que tem, porque isso é uma qualidade, né? Ter processos mentais, pensamentos, fenômenos diversos, visualizações, podemos fazer planos, podemos tecer sonhos, né? Isso é uma faculdade. O problema é quando isso está muito revolto
esse mar interno e você acaba perdendo muita energia, você acaba desgastando muita energia nesse processo e te tira do presente, te tira a saúde também. Então, quando esse mar está mais calmo, abre espaço. É como se a gente acessasse uma dimensão mais ampla. E aí, com esse espaço mais amplo, até criatividade surge mais. Você percebe, muitas vezes a gente tem questões, tenta resolver um certo problema ou achar alguma coisa que a gente perdeu. E às vezes quando você está ali tentando resolver aquele problema ou achar aquele momento, aquilo que você perdeu, durante aquele processo você não consegue. Depois, quando você está em outro momento, relaxado, vem uma solução, vem um insight, vem uma resposta. É porque você abriu o espaço para isso acontecer, para isso surgir. Então a meditação permite essa abertura, esse acessar de um espaço mais amplo dentro de nós. Isso é muito interessante também. E aí, quando esse mar fica menos revolto, ele para de nos levar para um lugar, para outro, venta para cá, vai, venta para lá, vai, o correnteza está forte, vai e vai. E a gente começa a estar mais no aqui e no agora, estar mais em contato conosco. E a gente começa, como essa água agitada começa a ficar mais tranquila, a gente começa a ver através desta água, de camadas de condicionamento, de véus, de camadas que nós temos, e entrar em contato com coisas maravilhosas que nós temos dentro de nós. E aí vem autoestima, vem um amor próprio, vem perdão, vem auto-perdão, vem criatividade, vem um monte de coisa que a meditação ajuda que possamos florescer através desta prática. Muito bem, então, em resumo, essas são as minhas experiências pessoais. Eu anotei as perguntas que eu recebi para estar compartilhando aqui com vocês nesta videoaula. Apenas uma introdução para você ter um contato. E eu vou ensinar agora 3 exercícios de meditação para você poder aplicar e começar a acessar isso, começar a cultivar bem-estar. O primeiro exercício é com o objetivo de cultivar relaxamento. Então, esse exercício de cultivar relaxamento é um exercício que você pode fazer, como eu disse, numa cadeira muito confortável ou deitado, pode ser qualquer momento do dia, pode ser antes de dormir, pode ser no intervalinho que você tiver, né? Quanto mais cansado, quanto mais tenso você tiver, mais esse relaxamento pode te ajudar, né? Então, esse exercício de relaxamento, eu vou gravar a seguir, eu vou gravar um áudio, eu vou mandar no e-mail também para você coloca no seu som, no seu computador, no seu celular, onde quer que esteja, e aí se coloque da maneira mais confortável possível, né? E vá desfrutando desse momento de cultivo, de relaxamento, de descontração, de descanso. Esse é o primeiro exercício de meditação que eu vou passar para você através do áudio, que eu vou mandar por e-mail. O segundo exercício de meditação que eu gostaria de te ensinar é um exercício muito simples, que é um exercício de prestar atenção na respiração. Esse já tem um objetivo diferente do relaxamento. Esse você vai acompanhar cada respiração. Inspira e expira, acompanhando a sua respiração. O objetivo dele é você trazer presença e atenção no aqui e no agora. E o que eu faço com meus pensamentos, Eduardo? Nada. Não há qualquer problema com eles. Não tem problema. Simplesmente você vai deixar esses pensamentos, seja bons, seja ruins. Então não há nenhum tipo de julgamento, não há nenhum tipo de qualificar pensamento bom, nossa, eu não quero pensar isso agora. Não tem isso. Simplesmente você vai, quando o seu processo mental te absorver e você começar a viajar, nossa, eu tenho que fazer aquilo, nossa, aquilo outro, nossa, simplesmente, tudo bem, volta para prestar atenção na respiração.
pode ser 3 minutos, 3 minutinhos, né? Faça isso. E a constância vai te trazer muito mais qualidade de atenção no aqui e no agora. Você já começou a ler um livro e aí durante um parágrafo você leu esse parágrafo, aí você falou, nossa, o que eu li mesmo? Esqueci. E aí voltou para ler e aí, nossa, peraí, o que eu li mesmo, né? É um sinal que a nossa mente está muito dispersa, muito difusa, e essa meditação, esse segundo exercício de usar a nossa respiração como uma âncora, nos ajuda a cultivar essa presença no aqui e agora e trazer qualidade em muitas coisas, de leituras a relações, a conversas, a trabalho, tudo isso, esse tipo de meditação com a âncora da respiração ajuda muito. E a outra exercício de meditação que eu quero ensinar para você agora é simplesmente algumas vezes durante o seu dia você colocar um alerta no seu celular. Então coloca de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, você decide. Mas coloca um alertazinho de madrugada, não precisa, viu, gente? Só durante o dia. Quando tocar aquilo ali, simplesmente você vai prestar atenção no presente. Perguntando, onde eu estou? Que dia é esse? Que tempo é esse que eu estou? Estou respirando? Eu estou com um pé no chão, certo? Então você começa a perceber um pouco os seus sentidos ali no aqui e no agora, durante o dia, né? Então isso são 3 exercícios de meditação que são simples, né? E cada um vai desenvolver certos aspectos. O segundo e o terceiro desenvolve alguns aspectos que são similares, mas ele vai, como é feito várias vezes durante o dia, ele vai ter um potencial muito legal de trazer mais essa presença, essa consciência no cotidiano, né? Onde quer que você esteja. Convido você a fazer esses 3 exercícios, né? Quando eu ministro o curso de Reiki, e eu já tenho formado mais de 1.000 alunos, eu passo um treinamento de 21 dias. Esse treinamento, que dura 21 dias, temos tido resultados incríveis, né? Porque com esses 21 dias, a gente desconstrói alguns, digamos, maus hábitos, desconstrói alguns padrões e já começa a habituar-se com novos padrões, né? Com novos hábitos saudáveis. Então eu considero que 3 semanas, 21 dias é um período muito relevante, muito importante para essa transformação interior. E eu criei um treinamento para, independente de você ser reikiano ou não ser reikiano, um treinamento que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Um treinamento de 3 semanas para transformação interior. Eu chamei esse treinamento de A Arte Secreta da Felicidade. Esse treinamento eu vou lançar ele na próxima semana. Ele vai abrir no dia 15 de dezembro agora e vai ser um treinamento muito bacana, que durante essas 3 semanas nós vamos cultivar várias coisas para convidar felicidade para a nossa vida, para convidar harmonia, para convidar paz. Na semana 1 nós vamos trabalhar alguns tipos de meditação, vamos trabalhar a questão de cultivar a paz, de trabalhar a irritação e outras coisas também. Na semana 2 nós vamos cultivar gratidão como um convite à prosperidade, como um convite à felicidade. Vamos trabalhar também a nossa força de vontade, nós conseguirmos superar a nossa autossabotagem, superar a nossa procrastinação. Na terceira semana a gente vai trabalhar a expansão de consciência, a gente vai trabalhar algumas ferramentas de gentileza, de compaixão. Então toda semana vão ser 4 vídeos e 3 exercícios práticos para você fazer durante esse treinamento. E é um treinamento que basta 15 minutos por dia durante essas 3 semanas.
para você trazer mais harmonia, mais saúde, mais equilíbrio, e tudo isso que a meditação e esses outros recursos que eu vou juntar nesse treinamento, que vem dessa experiência de 10 anos, ensinando práticas integrativas para auxiliar os alunos nessa jornada, né? E aí eu estou fazendo agora um pré-lançamento. Então eu convido você a conhecer esse curso nesse pré-lançamento. Quem adquirir esse curso antes vai ter um desconto muito bacana, porque é interessante que a gente termina certas questões que nós precisamos, técnicas, né, que a gente precisa investir. Então é muito importante para nós esse pré-lançamento do curso e também, além desse incentivo financeiro, se você fechar até na terça-feira esse curso, nós vamos dar alguns bônus também, né? São vários bônus, eu vou mandar vários áudios para trabalhar meditações diversas e questões diversas. Convido você, 15 minutos por dia é suficiente para você adquirir bem-estar, para você atingir várias conquistas de mais paz, de mais prosperidade e convidar a felicidade para a sua vida. Conheça essa nossa proposta. Vou deixar o link aqui e nos vemos em breve. Muita gratidão.